dia. Uma aguinha, um café, uma musiquinha. Receber o sol quando voltar. Você deixou pra você ver a luz. Começando mais um dia, uma sexta-feira. Sexta-feira. Um lugar que só brilha pra você. Vamos começar o nosso dia hoje falando um pouco sobre serviço público. Zara a chuva quando a chuva vem. Lá esperando um pouco aqui pra gente poder começar nossa musiquinha, nosso cafezinho da manhã. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa rolar pra receber o sol quando voltar. E o céu brilha pra você. Orar, sorrir também e depois cansar. Na chuva, quando a chuva vem. Vamos falar um pouquinho, esperar mais um pouquinho para quem está acompanhando aqui a gravação da live. Pode adiantar um pouquinho. Nesse começo a gente vai curtindo uma musiquinha, entrando no clima. Vamos lá, falar um pouquinho, uma conversa, na verdade, sobre serviço público. A importância e, na verdade, o papel do serviço público, a importância que se refere, na verdade, a uma boa gestão para compartilhamento da informação. Compartilhamento da informação e difusão do conhecimento. Difusão do conhecimento, justamente isso. Aí, grande Marcelo Genesi. Marcelo Genesi, isso aí. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia. Nosso cafezinho, como sempre, saindo nossa fumacinha aqui. Vamos falar um pouquinho hoje, uma conversa sobre serviço público e difusão e compartilhamento da informação. Porque que isso, na verdade, é importante, tanto isso serve tanto para a questão da informação de custos, como, na verdade, por uma série de outras informações, processos que são realizados no serviço público, certo? Uma curiosidade, eu já disse isso, eu atualmente, na verdade, estou de licença da fundação, estou de licença da fundação, onde eu desempenho as atividades de custos aí, durante
durante 9 anos. E qual que é a curiosidade? A curiosidade, bom, eu estou até de licença, porque se eu não estivesse de licença, talvez eu não conseguisse fazer esse trabalho que eu estou realizando aqui, até por uma série de questões de tempo e também questões de limitações, algumas limitações que são impostas, né? Que às vezes nós mesmos nos impomos, né? A gente tem que superar, na verdade, as dificuldades, superar, na verdade, as coisas negativas, aquela questão do não vai dar certo, ninguém quer saber sobre isso, para poder dar continuidade e fazer esse trabalho. Então é por isso que, na verdade, atualmente eu não estou na fundação, mas faço questão de trazer esse conhecimento e compartilhar essa experiência que eu acumulei aí durante esses 9 anos, estes 9 anos aí de atividade, ok? E qual que é a curiosidade para a gente começar a nossa conversa de hoje? É justamente o que há 2 dias atrás a minha colega de trabalho, que justamente é a responsável pela questão de trabalhar com a informação de custos hoje na fundação, ela entrou em contato comigo. Ela entrou em contato comigo justamente para tirar uma dúvida, né, para saber sobre um relatório, né? Claro, nestes tempos todos, por mais que a gente tenha um relatório padrão, um relatório matriz, absolutamente dentro da nossa rotina, eram diversos os relatórios que nós acabávamos gerando dependendo da demanda. Dependendo da demanda. Até pela facilidade de lidar com a base de custos, vamos dizer que é uma base bem maleável, a gama de informações e de agrupamentos que são inseridos lá possibilitam, na verdade, tirar informação com diversas matizes. Então, volta e meia, a gente produzia algum relatório ali, uma demanda específica, geralmente ligada à executiva. Bom, ocorre que ela fez esse contato aí há 2 dias, porque, na verdade, né, eles precisavam de um relatório. É um relatório tranquilo de produzir, mas o que me chamou a atenção, na verdade, é porque foi solicitado para ela e ela está em período de férias. Né? Período de férias. Na verdade, quem nunca que está vendo esse vídeo nesse momento, né? Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas quem nunca aí de repente no serviço público, dependendo da função exercida, não precisou aí em seu período de férias dar uma pausa, não necessariamente uma pausa, mas uma atenção para poder atender uma demanda do seu órgão. Bom, enfim, ela entrou em contato comigo, né? A gente conversou, conversamos um pouco como que poderia ser dado esse encaminhamento, mas o que me chamou a atenção justamente foi isso, porque também chamou a atenção dela. Chamou a atenção dela e porque também o pedido para conversar comigo, que estou em licença nesse momento, né? Não estou atuando na fundação. E qual que é a questão que vem à tona aí? Que vem essa conversa sobre a questão do serviço público. Como que é importante o compartilhamento, a difusão da informação. A difusão da informação. Porque, na verdade, se neste caso, houvessem outras pessoas habilitadas para realizarem esse trabalho, com certeza não seria necessário essa solicitação.
E aí não tem jeito. E aí não tem jeito. Esse é um papel da gestão. E por que um papel da gestão? E também eu falo com tranquilidade. Porque mesmo antes de sair desse período de licença, nós conversávamos insistentemente a necessidade de colocarem outras pessoas no circuito para a gente poder passar a informação. E a gente sabe que não é uma informação que é passada do dia para a noite. Do dia para a noite. Dificuldades no serviço público sempre irão existir. Sempre irão existir, assim como existem em outras áreas, mesmo não sendo as áreas públicas. A questão é buscar encontrar formas de superá-las. Fazer um remanejamento ali, observar um pouco, tentar entender, reestruturar algum processo para trabalhar com essa distribuição. Dado até essa questão e essa possibilidade eminente das pessoas não estarem ali capacitadas, era algo que já era levantado, nós realizamos esse trabalho que eu já comentei algumas vezes, que é deixar o conteúdo gravado. Temos lá um conteúdo gravado, que na verdade acaba não abrangendo toda a questão da informação de custos, mas está lá. A informação está lá. E o que acontece? Se realmente não houver um incentivo, vou falar um incentivo, mas incentivo não é a melhor forma. Se não tiver um direcionamento para que as pessoas consumam esse conteúdo e se apropriem desse conteúdo, muito provável, não haverá mudança alguma. Por que não haverá mudança? Porque simplesmente não há um direcionamento, não há um encaminhamento quanto à necessidade das pessoas se apropriarem dessa informação. Algo comum em alguns órgãos públicos, infelizmente, é a centralização de informações em 1, 2 ou pouquíssimos servidores. A informação ela nunca deve ser do servidor. Ela nunca deve ser do servidor. A informação ela sempre deve ser do órgão, do setor, da gerência. E ela tem que estar de uma forma colocada de uma forma de fácil acesso. Porque pessoas vão embora. Pessoas vão para outros órgãos, pessoas mudam de emprego, embora talvez meio raro isso no serviço público, mas cada vez mais nós temos pessoas, ainda mais quem busca por novos conhecimentos, mudar de emprego. Está buscando uma outra oportunidade. Então, na verdade, é importante que sim, a gestão providencie e faça acontecer o quê? Que a informação seja do órgão, do setor, e que seja consumida por aqueles que lá estão. E aí vem o outro ponto. Não dá para ficar simplesmente esperando que a gestão resolva todos os problemas. A gestão não vai conseguir resolver todos os problemas. Enquanto alguns continuarem com uma posição um pouco passiva quanto à sua responsabilidade, realmente teremos poucas mudanças nesse sentido. É preciso, na verdade, que se tome responsabilidade. E a responsabilidade é justamente essa. Claro, a responsabilidade passa, inclusive, por cobrar os seus gestores. Você precisa cobrar os seus gestores. De forma consciente, de forma responsável, de forma também proativa. Não adianta o servidor
Ele cobrar a gestão, mas também, olha, precisa ser feito isso, mas não tomar para si a responsabilidade, não tomar para si a ação de fazer as coisas. Porque realmente aí fica muito fácil você simplesmente cobrar. Você cobrar e você, na verdade, não apresentar a solução. Não apresentar a solução. Por exemplo, a partir do momento, esse é um exemplo claro. Um exemplo bem claro mesmo. Quando eu cobrava a questão da gestão do compartilhamento da informação, que as pessoas precisavam se apropriar e entender, saber o que estava acontecendo ali, e eu via que a dificuldade do órgão, a dificuldade mesmo de mobilização, a dificuldade de articulação, o que aconteceu? A gente fez a proposta de fazer um conteúdo gravado. Um conteúdo gravado que pudesse estar acessível a qualquer momento. Entendeu? Então, nós identificamos um problema quanto à difusão da informação, né? Vimos que tinha uma dificuldade ali de articulação mesmo, porque a questão da dificuldade dos processos, elas existem, são muitos processos que são executados, ainda mais nessa última mudança que teve. Então, sim, está sobrecarregado, porque tinha pouco funcionário, por conta da pandemia, por conta da rotatividade ali, do rodízio que estava sendo realizado para manter um distanciamento, mas ainda assim era algo que precisava ser feito. Precisava ser feito. Então, identificada a questão do problema, nós propomos uma solução. Olha, já que não dá para nós reunirmos os servidores que nós entendíamos ali estarem mais qualificados para trabalharem com essa informação, então a gente vai gravar o conteúdo. Então aí nós gravamos o conteúdo. Gravamos o conteúdo e deixamos lá. Entendeu? Então, ó, levantou aqui o problema, né, mas veio com uma solução. Porque realmente, só apresentar o problema não resolve. Precisa realmente apresentar soluções e fazer parte da solução. Não adianta, na verdade, acaba não sendo muito interessante nem válido a gente apresentar uma solução e colocar no colo do outro. Ô, gestão, estou vendo aqui um problema. Qual que é o pior dos cenários? O pior dos cenários. Ô, gestão, eu estou vendo aqui um problema. Tem que resolver, isso aqui está errado. Daí você pega e fala isso das costas. Qual o outro cenário? Ô, gestão, eu estou vendo um problema. Eu estou vendo um problema, eu sei qual pode ser a solução. Qual pode ser a solução? A solução pode ser isso. E daí você pega e você vai embora. Você indica a solução, mas você não se envolve com nada. Agora, o ideal é isso. Ô, gestão, eu estou vendo o problema, eu sei qual pode ser a solução e eu farei parte dessa solução. Eu farei X, Y e Z para estar realmente desenvolvendo isso. Por mais que você não desenvolva toda a solução, não resolva todo o problema, ainda assim você já deu o primeiro passo e com certeza, a sua gestão vai estar mais contente com o seu apontamento, porque você realmente fez parte da solução. E fazer parte da solução é importante para, na verdade, inclusive ser referência para outros colegas servidores, certo? É isso. Pausa para o café. Por exemplo, vamos levantar um outro problema que nós vemos devido à rotatividade mesmo do serviço público, certo?
como eu já disse, né, tem órgãos que trabalham especificamente com alguns cargos para realizarem algumas atividades, mas na experiência que nós vemos na Fundação Casa, temos tanto cargos lá com ensino superior, como cargos também ali de ensino médio, e tem uma rotatividade em alguns órgãos, né? E isso era muito mais comum, na verdade, no que são denominados na Fundação divisões regionais. E qual que é o impacto que isso tinha, na verdade, para a informação de custos? Para a informação de custos. Uma regional do interior, né, quando a fundação, nós, ali da central, ali do setor de custos, desculpa, desculpa, voltando, quando nós ali, da fundação, da central de custos ali, fazíamos, na verdade, a baixa da liquidação, para alguns itens, nós precisávamos enviar, retornar, devolver essa informação para a regional que fez o lançamento. E ali, na verdade, a regional ia estar informando, olha, essa NL é para o casa A, essa NL é para o setor B, essa NL é para a supervisão X. Então, eles informavam eles faziam essa informação para nós ali da central de custos. O que acontecia em alguns períodos por conta da rotatividade? Conforme os servidores vão mudando de lugar, ocorria que muitas vezes vinha a informação e a gente via que aquela informação, até um processo que nós começamos a fazer ali, que é minucioso, dá trabalho, mas a gente viu que precisava ser visto. Como a informação, na verdade, vinha da regional e era uma informação que um servidor lá colocava para nós, algumas informações elas mudavam um pouco o fluxo. Então, por exemplo, um custo que de repente estava num setor A, de repente ele passava para setor B. E quando nós conseguimos identificar isso, lembrando que como na verdade a execução é feita nas regionais, e dependendo do tamanho do órgão que você trabalha, quanto maior o órgão, talvez mais complexo isso pode se tornar para você estar controlando. Certo? Com a mudança, os custos acabavam variando. Poxa, mas aquela NL, aquele contrato, na verdade, não era para atender o setor ABC, agora está atendendo BC e D, está atendendo um outro setor diferente, e a gente ia verificar, não era raro verificar que em alguns casos, isso acontecia porque houve a mudança do servidor. O servidor que costumava fazer aquele lançamento não estava mais responsável por aquela atividade. E o que acontecia? Muitas vezes a informação não era compartilhada da melhor forma possível, não tinha um processo realmente ali registrado, então o servidor ele deixava escapar. Sabe serviço novo? Já começou a fazer uma atividade nova? Alguém te passa, mas às vezes não te passa todo o detalhamento, deixa alguma coisa que fica em aberto. Então, é tipo isso que acontecia. Faltava ali aquele detalhamento. Então, por isso também é importante, se o órgão é muito grande, se essa informação dos contratos, do que é liquidado, não vem de uma forma sistematizada para poder compor a informação de custos, é interessante sim que de tempos em tempos um processo ele seja revisitado. Eu acredito hoje que, dada as tecnologias
que são utilizadas, isso é mais fácil de se fazer. Porque anteriormente, vou falar isso desde 8 anos atrás, enfim, era muito difícil, porque tudo dependia de uma questão além da questão do tempo, e não era pouco tempo, mas a questão também de recursos, E por que isso? Porque em alguns casos era preciso viajar. Era preciso viajar para outras cidades. Então tinha um gasto aí de diária, tinha um gasto de adiantamento, para justamente poder fazer isso. Porque antes não era possível fazer isso por telefone. E mesmo depois, quando nós já tínhamos ferramentas para estar realizando isso de forma virtual, ainda assim tinha esse preconceito. E na verdade é um preconceito que existe até hoje. Até hoje. Os últimos meses eles acabaram, apesar de todas as mazelas que vieram por meio da pandemia, mas todos, de certa forma forçada, precisaram, na verdade, se conectar de uma outra forma. Não ficar dependente unicamente da presença física. E por conta dessa necessidade imposta, muitos órgãos perceberam que é possível fazer abordagens de formas diferentes, incluindo essa, por exemplo, da questão de difusão da informação. Então, com isso, é importante pensar em revisitar os processos para verem tanto se os órgãos que são setoriais de custos, e quando falamos em setoriais de custos, tem tanto aqueles órgãos específicos, por exemplo, o pessoal que trabalha com transportes, o pessoal que trabalha unicamente com adiantamento, com diárias, mas tem aqueles setores que eles trabalham com uma gama maior de informação e, na verdade, eles são responsáveis por informar aonde os recursos são alocados. De repente, para você que está vendo essa live, que trabalha com informação de custos, mas trabalha com um órgão, vamos dizer, com uma estrutura um pouco mais enxuta, porque tem órgãos, talvez com uma estrutura um pouco mais enxuta, nós, na verdade, nós viemos de uma experiência com de um órgão que tem mais de 130 unidades. Né? Isso, na verdade, seriam unidades produtivas, mas tem mais de 300 centros de custos, que está em mais de 50 municípios. Então, realmente, você precisa, você depende, na verdade, de outros agentes aí para poder informar aonde, de fato, os recursos são alocados, certo? Bom, e para tudo isso, depende sim da questão da gestão e da proatividade dos servidores. Era normal quando tinha algum procedimento novo, as pessoas ali, né, os colegas das regionais, entrarem em contato para tirar alguma dúvida. E não tem jeito, não tem jeito. Né? Você percebe que as pessoas que ligam para tirar dúvida, para conversar, geralmente são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas que geralmente estão um pouco mais comprometidas com a produção da informação e que entendem, na verdade, a importância do papel delas, que elas estão lá mais na ponta, né, do que nós que ficamos mais centralizando ali a informação, né, tratando da informação de uma forma mais centralizada.
elas entendem a importância, o papel que elas têm sobre a informação, na verdade, informar de uma forma correta, assertiva. Mas, Marcelo, será que não há nenhum desvio aí nessa questão da informação? O pessoal está lá na ponta informando. Olha, muitas vezes, como eu disse, nós, na verdade, temos a função de orientar sobre qual a melhor forma de fazer a alocação do recurso para o tratamento, para a informação de custos, mas a informação está lá na ponta. São milhares de NLs, pelo menos lá no nosso órgão, mensais, são lançadas milhares de NLs. Milhares de NLs. Mensalmente tem uma gama muito grande ali. Muito grande. Então, na verdade, a gente não consegue, unicamente sem o apoio de quem está mais lá na ponta, não consegue verificar tudo. Aquilo que a gente consegue identificar o comportamento, a Fundação tem feito isso. A Fundação tem feito isso nos últimos meses. No entanto, quanto mais o pessoal tiver consciente disso, menos trabalho, vou dizer assim, o pessoal da central vai ter no sentido de ter que fazer correções. Certo? E a questão principal a informação de custos está lá. Por mais que possa, de repente, ter alguma coisa que não foi alocado no mês corretamente, olha, se eu falar que isso, mas isso nunca vai acontecer, eu estaria sendo leviano. Porque, na verdade, com um órgão complexo, onde eu desempenhava essa função, alguma coisa ali pode sair um pouco fora da curva. E a nossa função era justamente ajustar isso. Identificando era justamente ajustar isso. E qual que é a questão? A gente não pode, na verdade, nós não tínhamos ali uma atitude passiva quanto a isso. E daí vem justamente sobre essa conversa sobre o serviço público. Algumas pessoas, alguns servidores que estão no serviço público, tomam tudo de uma forma muito passiva, como se não fosse responsabilidade dele. Isso não pode acontecer. Quem está no serviço público é responsável, sim. E precisa tomar essa consciência, e não de uma forma unicamente imposta pela gestão. Imposta e que depois pode gerar uma forma punitiva. Não. Quem está no serviço público é responsável, sim. É responsável. E é responsável de uma forma que não precise ser responsabilizado. Dá para entender isso? Responsável de uma forma que não precise ser responsabilizado. O que eu quero dizer? Ele é responsável de uma forma proativa. Ele sabe da importância da função dele e do impacto que a atitude dele tem para a organização. Eu costumo dizer que trabalhar com a informação de custos é um dos locais onde você consegue perceber isso, não só na sua atividade, como na atividade dos outros, dos seus colegas, tanto aqueles colegas que estão próximos, que estão do seu lado ali, tanto exercendo a atividade de custos, como também os seus superiores, mas também de uma forma um pouco mais ampla, estendendo justamente ao pessoal que está ali, que está fazendo o input da informação. Você consegue perceber isso. E sempre que acontece alguma coisa, esse é um cuidado, eu vou falar que é um cuidado e é uma delicatessen. Delicatessen é chique, né?
É uma delicadeza que se precisa ter. No decorrer desse período, a gente encontrou sim algumas coisas que precisavam ser corrigidas. E quando a gente passa isso para a pessoa que fez o lançamento, a gente precisa ter empatia. Nós precisamos ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Porque tem uma questão no serviço público, não são todos, mas tem uma coisa punitiva que assim, nossa, se a pessoa errar, ela vai ter problema. Vai ter processo administrativo, vai ter isso, vai ter aquilo. Claro que dependendo da situação, é passível de sindicância, enfim, mas olha, muitas vezes não. E daí se cria tanto essa cultura negativa, essa cultura da punição, que as pessoas às vezes elas têm até medo de falar que cometeu algum equívoco, algum lançamento errado. Então, ao identificar justamente alguma coisa desse tipo, procure ter empatia. Procure se colocar no lugar do outro. Como diz um grande amigo, que na verdade foi uma das pessoas que mais me acolheu e transmitiu o conhecimento dele no que se refere ao tratamento da informação de custos, só erra quem faz. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. É simples assim. A partir do momento que você está realmente no dia a dia, no campo de batalha, você pode sim ter a questão de você pegar e errar. Você pode errar alguma coisa. E a questão é quando a gente vai indicar esse erro para a pessoa, é você mostrar isso de forma empática, de forma solidária, acolhendo aquele colega, mostrando o melhor caminho, mas não fala, olha, você errou, você errou. Não. E nem precisa, de repente, falar para todo mundo. Chega ali, pezinho, né? Ali, ó, pé do ouvido, pé do ouvido. Ô colega, olha, eu vi ali um lançamento, mas acompanhando ali o histórico, eu creio que aquele lançamento está errado. Você poderia verificar para mim, por gentileza? Ele vai lá, vai verificar, vai fazer a correção necessária, certo? Vai corrigir, teremos uma informação mais assertiva e teremos um companheiro de trabalho que estará mais disposto a nos ouvir e, inclusive, nos ouvir e entender as nossas orientações. Já pensou? Tem um ditado que ele é mais ou menos assim: corrija em segredo e elogie em público. Corrija em segredo e elogie em público. Isso é uma coisa que precisa ser cada vez mais ressaltada no serviço público. Eu costumo dizer, na verdade, que eu tive uma gestão privilegiada em alguns aspectos que se referem à gestão de pessoas. A diretoria a qual eu estava subordinado sempre fez questão de elogiar o bom trabalho e elogiar em público. Não era raro quando nós recebíamos algum elogio de alguma outra área, não só a nossa área de custos, não, mas todos aqueles que estavam subordinados ali à diretoria de finanças, não era raro quando chegava um elogio, o diretor ele compartilhava esse elogio com todos da diretoria. Porque ele sempre entendeu que um elogio vindo para qualquer um ali da diretoria deveria ser compartilhado. Compartilhado. Então é isso. Elogios eles devem ser feitos em público e a correção em segredo, de forma empática, para que você possa, sim, ter servidores ali mais parceiros, servidores que não tenham medo, na verdade, de se colocar e mostrar aquilo que, porventura, possa ter ocorrido ali de uma forma equivocada
e que possa ser corrigido. Tudo bem? Mas nosso cafezinho está esfriando. Bom, e voltando, fazendo essa amarração, porque essa aqui na verdade acaba sendo uma live que é uma conversa sobre serviço público. Porque a informação de custos, e a informação de custos no serviço público, é óbvio, ela depende, na verdade, de ações. E de algumas ações que elas só podem ocorrer pela... Não é necessariamente boa vontade, mas é pela atitude daqueles que estão no serviço público. Olha, só tem duas formas da informação de custos. Na verdade, ela pode dar certo ou pode dar errado. Só tem dois caminhos. Para ela dar certo no órgão, ela tem que ser iniciada. Ela tem que ser iniciada de alguma forma. E aqui eu volto numa das premissas que eu me lembro que eu ouvi num seminário que teve aqui em São Paulo com o professor Nelson Machado, e que marcou, ficou aqui, não sai, mas alguma informação de custos é melhor do que nenhuma. Alguma informação de custos é melhor do que nenhuma. Então, para a informação de custos começar a dar certo, ela precisa ser iniciada. Precisa começar a iniciar esse trabalho. E daí, por onde vai iniciar? Por onde está mais acessível. Aonde que, na verdade, dentro da metodologia ali que é estabelecida, é possível se começar esse trabalho. Então, na verdade, ela só pode começar a dar certo se ela for iniciada. E como que ela pode começar e, de repente, começar a dar errado? Olha, vocês vão achar que é uma bobagem, mas também, só se ela for iniciada. Só se ela for iniciada. Para um trabalho de informação de custos começar a ser realizado e porventura você encontrar ali algum problema, algum desvio, olha, até para isso só vai ser possível se o trabalho começar. Se o trabalho não começar, de forma alguma, não tem como saber. Não tem como saber. E daí, assim, qual que é o pior cenário? O cenário bom é começar a informação de custos e daí ter alguma informação. Né? É o serviço público, e quando a gente fala serviço público, são os agentes públicos, tá? Não dá para pensar que o serviço público é uma entidade sem nome, sem endereço, sem consciência, tá? O serviço público, ele é feito por agentes públicos, ok? Então, na verdade, o melhor cenário é quando ela é iniciado. É quando se começa o trabalho. Um outro cenário que a gente tem, começou o trabalho, mas não está muito certo ainda. Olha, encontramos isso aqui, talvez não seja isso, precise corrigir alguma coisa. Olha, esse ainda é um bom cenário. Se começa a informação, se começa, na verdade, a trabalhar com a informação de custos, e você encontra que precisa ser alguma coisa corrigida ali, então você começou o trabalho na informação de custos, viu que algumas coisas precisam ser corrigidas, é um bom cenário. Por quê? Porque você começou a trabalhar com a informação. Começou. E mesmo para você corrigir uma rota, você tem que estar indo para algum lugar. Você não corrige rota se você está parado no mesmo lugar. Então, qual que é o pior cenário? O pior cenário é não fazer nada. Sempre o pior cenário vai ser não fazer nada. E quem não faz nada é o serviço público. Infelizmente, muitas pessoas, quando elas falam do serviço público, elas falam de uma forma negativa.
E, e tem os dois lados da moeda. Tem os dois lados da moeda. Infelizmente, alguns ainda, vamos dizer que dão pano para manga para esse tipo de comentário. Isso é ruim, porque estes são poucos. E toda aquela gama que se esforça, que trabalha, que faz, que quer com que o negócio aconteça e dê certo mesmo, acaba ganhando também essa alcunha aí, esse rótulo negativo. Esse rótulo negativo. Então, na verdade, o serviço público, ele tem sim consciência, ele tem nome, ele tem endereço. E quando fala que ele tem nome e endereço, não é necessariamente o nome do órgão que nós estamos falando. Não é, na verdade, necessariamente o endereço lá do prédio, do órgão onde o serviço público está estabelecido. Não. Quando fala o nome e endereço, é o nome dos agentes públicos. Não adianta. Essa responsabilidade é do agente público. Pode ele ser ele de cargo efetivo, pode ser ele de cargo comissionado. A gente sabe que tem uma divergência em alguns momentos, né? Ainda mais quando tem troca de gestão, que tem aquela questão, mas esse cargo é político, por conta disso, por conta daquilo. Cara, não adianta. Não adianta reclamar. Até porque muitas vezes, alguns cargos, eles vêm e vão, na verdade, né? Vem, fica algum período e vai embora. Agora, principalmente, para quem é de cargo efetivo, olha, a responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. Porque você vai ficar. Você que hoje é cargo efetivo, não é cargo comissionado, que está ali no seu órgão mesmo constantemente, você vai ficar. E, na verdade, quem fica é sempre o maior responsável pela mudança. Porque, veja bem, mesmo quando a mudança ela é proposta por um agente que, na verdade, não é um agente efetivo ali do órgão, quem vai executar muitas vezes isso é quem está lá. É quem está no dia a dia. É quem está no dia a dia. E eu sempre falo isso. Eu acredito, não adianta ficar reclamando. Uma das piores coisas e que a gente percebe quando a coisa não está boa para a gente no órgão que a gente trabalha é quando a gente começa a reclamar. Quando a gente começa a reclamar e olha, não está bom. Não está bom. Eu, inclusive, recomendo que você busque novos ares. Eu tive uma encarregada, num determinado momento, não trabalhava necessariamente com custos ainda, mas ela sempre falava, dependendo da atividade que você exerce, se ela é muito estressante, busque se desvencilhar um pouco dela. Porque trabalho é trabalho. Em algum momento ele precisa ser feito. E trabalho tem isso. Tem atividade que você gosta mais, que você desempenha melhor. E tem atividade que você não desempenha melhor. Que ela é mais maçante. Que ela dá mais trabalho, ela é um pouco mais difícil de ser realizada. Mas o que acontece? Ela tem que ser realizada. Então, por conta disso, é sempre bom buscar formas de se conectar com coisas que realmente são importantes para você. E aí vem uma coisa que, na verdade, não é necessariamente sobre a atividade da informação de custos, mas que eu acredito que faz muita diferença é você se conectar com aquilo que é importante para você. Seja família, seja religião, seja uma outra atividade, uma atividade voluntária, seja o que for, mas é você se conectar com aquilo que realmente faz diferença para você. Bom, e claro, se você consegue fazer isso, se você consegue se conectar com coisas que fazem diferença, que tocam o seu coração,
o mundo vai ficar melhor. O mundo vai ficar melhor. E a partir disso você vai conseguir ver outras oportunidades. Por isso que eu sempre digo, a informação de custos para mim, no começo, eu não entendia muito bem, né? Cheguei lá, a gente às vezes cai meio de paraquedas, né, em alguns setores, no serviço público, mas nossa, abriu muitas portas para mim. E no meu caso é o que eu digo, inclusive para que eu realizasse coisas que para mim eram muito distantes. Eram muito distantes. Então tudo aquilo que eu consegui de fato concretizar, sabe? Fincar o pé ali, falar, não, agora eu tenho a minha casa, agora eu consigo viajar, agora eu consigo... Foi trabalhando com a informação de custos. Ah, poderia ser outra coisa? Olha, poderia. Mas se eu for... Imagina, gente, imagina isso. Se eu fosse o cara que lá em 2012 cheguei para trabalhar com a informação de custos, falei, era um período novo, casamento recente, logo, olha, eu entrei, deu uma semana, eu perdi, meu pai faleceu, eu estava lá, não queria necessariamente estar lá. Já pensou se eu fosse um cara que chegasse lá no setor e só ficasse reclamando? Eu com certeza não teria alcançado aquilo que eu alcancei. Eu não teria condições de hoje estar falando, compartilhando isso aqui com vocês. Então, a questão de manter uma cabeça boa para trabalhar com isso é importante. E eu sou um defensor sim de que o trabalho com a informação de custos é algo que deve ser difundido. E não é só pela questão técnica, da responsabilidade técnica, não. Tá bom? Embora ela tenha uma grande responsabilidade técnica no que se refere à gestão, no que se refere ao planejamento, eu falo, você trabalha com custos, você tem uma outra visão da organização. Uma outra visão da organização. Sabe aquele negócio que acontece? Ô, fulano, eu preciso de uma informação lá de pessoal. Ô, fulano, eu preciso de uma informação lá de almoxarifado, uma informação lá de contratos. Muitas vezes, organizando bem os dados, a informação de custos, vai estar tudo ali. No que se refere, pelo menos, à informação de custos, vai estar ali. Não é à toa que, no nosso caso, quando a gente desempenhava essa função na fundação, a base da fundação tem inclusive dados quantitativos de funcionários. Dados quantitativos de funcionários e também, no caso da fundação, de adolescentes. Tinha uma época que não era raro pedirem o quantitativo de adolescentes atendidos para nós de custos. Um órgão pedia lá, me passa a informação de adolescentes atendidos. Poxa, mas nós não somos os responsáveis. Tem um órgão que trabalha, tem que pedir para ele. Não, sim, mas não, passa por favor aí e tal, porque a gente quer ver aí com vocês. Depois de um tempo que a gente foi entender que essa solicitação era feita para nós, por quê? Uma, a gente tinha esse dado. E outra, ele era rápido. A gente entregava de forma rápida. Como tinha uma estrutura, a base da informação de custos, que consolidava tanto dados de custos como dados quantitativos, era rápido. Pedia essa informação, 1 hora estava disponível. Claro, daquilo que nós tínhamos. Daquilo que nós já tínhamos fechado ali o período. Não tem como ter um dado disponível se, na verdade, o próprio órgão responsável não passou para nós ainda. Mas, enfim, é isso. Com a informação de custos, você consegue ter isso de forma rápida, de uma forma centralizada. E claro, com a anuência dos outros órgãos. Os outros órgãos, eles são parceiros. E quem trabalha com informação de custo deve ser mais parceiro ainda.
deve ser mais parceiro ainda. Qual é uma das dificuldades? Ele aí volta naquela questão, aquela cultura de serviço público. Conversando uns anos atrás com alguns colegas da Secretaria da Fazenda, uma das dificuldades que eles falavam de estar trabalhando com a questão do projeto de custos para o Estado de São Paulo é porque eles precisam dos dados. Então, quando ele chega ali numa secretaria, olha, vamos começar a fazer aqui o trabalho de informação de custos, do projeto de custos, dos serviços públicos, vamos voltar lá, do projeto de custos dos serviços públicos do Estado de São Paulo, qual que era uma objeção, uma resistência, uma dificuldade? O gestor não queria entregar a informação. Por quê? Porque achava que quem estava ali fazendo aquele trabalho do projeto estaria meio que bisbilhotando o que ele estava fazendo. Então, por isso que, na verdade, quem trabalha com a informação de custos tem que ser, na verdade, parceiro. Tem que mostrar ali, na verdade, que ele quer ajudar. Por isso que eu falo da questão da empatia. Porque senão o gestor lá do outro órgão, e isso vale tanto para uma coisa maior, né? Pensando na Secretaria da Fazenda, Estado de São Paulo, que vai conversar ali com outros órgãos para eles estarem no projeto de custos, mas isso vale também para o órgão, para você que está vendo isso agora e que está pensando em implantar a informação de custos aí na sua organização pública. Você precisa se mostrar parceiro, porque senão você vai chegar ali para pedir os dados sem contexto, olha, você tem que saber primeiro por que você está fazendo isso. Você tem que deixar isso muito claro para quem você está solicitando, muito claro. Por que você está fazendo isso? Que você não está bisbilhotando o serviço alheio. E, na verdade, principalmente, como que a sua atividade vai poder contribuir para o trabalho dele. Para o trabalho de quem você está solicitando a informação. Já pensou nisso? Como que o seu trabalho vai poder contribuir? Porque simplesmente solicitar os dados talvez não faça muito sentido para o responsável da informação. Então é preciso se mostrar parceiro, é ter empatia pela atividade do outro, com respeito para poder fazer esse trabalho. Porque senão fica isso, essa cultura que infelizmente alguns ainda têm. Olha, não mexe no meu trabalho. Olha, não mexe no meu trabalho. O meu trabalho é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro. Sabe? Isso precisa ser superado. Bom, é por essas e outras que é bom, de vez em quando, nós conversarmos um pouco sobre essa questão do serviço público, que é o ambiente onde, na verdade, a atividade de apuração de custos será realizada. É nesse ambiente que a gente vai estar, na verdade, realizando as nossas ações. E a proposta aqui é difundir conhecimento, é difundir experiência, tá bom? É difundir experiência. É poder compartilhar, é entender quais são os pontos positivos, quais são as dificuldades. Até tem uma enquete rolando, que começou a rolar ontem à noite, e a gente está vendo aí alguns que já trabalham com a informação de custos, outros que viram, mas não trabalham ainda. Tá bom? Então a proposta é justamente isso, é buscar formas de contribuir para que a informação de custos seja difundida aí, ok? Bom, então é isso. Obrigado pela atenção e tenham uma ótima sexta-feira.